Boa noite a todos. Que o Espírito de verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, nos envolva e nos abençoe sempre e cada vez mais. Queria agradecer o convite, a oportunidade para retornar a Rio Preto, retornar ao Allan Kardec, para rever amigos e poder compartilhar um pouquinho desse muito pouquinho que a gente sabe sobre doutrina espírita. Na verdade, o correto seria dizer até um pouquinho desse praticamente nada que nós sabemos sobre o Consolador prometido por Jesus. Aquela promessa feita por ele no texto de João, no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus nos diz que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos, ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nessa noite de sexta-feira. O texto escrito pelo evangelista Mateus registra aquelas palavras de Jesus que, na nossa opinião, elas são as mais confortadoras de todo o Evangelho. De tudo que foi registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, essas palavras que vão nortear o nosso bate-papo da noite, elas são aquelas que mais fortalecem a nossa fé. A ponto de, quando nós nos surpreendemos, enfrentando os nossos ciclos de provação, e às vezes até de expiação, de resgate dos nossos erros do passado, ao nos lembrarmos dessas palavras, nós nos surpreendemos vertendo lágrimas de gratidão. Por nos lembrarmos que, apesar de todas as dificuldades, um espírito puro vela por nós. Por nos lembrarmos que um espírito puro da escala espírita vela pelo nosso planeta, um homem de confiança de Deus, toma conta do planeta e tem tudo sob controle. E o Deus que a doutrina espírita nos ensina é um Deus absolutamente perfeito. Portanto, tudo que está nos acontecendo tem uma causa. Diz Allan Kardec que se Deus é justo, a causa tem que ser justa. Então a gente se apazigua ao lembrar de tudo que Jesus disse, e essas palavras são extremamente confortadoras. Mateus registra no capítulo 11, entre os versículos 28 a 30, Jesus dizendo assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Depois de alguns anos meditando sobre essas palavras, tentando encontrar nelas o sentido profundo, porque estudar texto do Evangelho, e a gente não pode dizer texto de Jesus, porque Jesus não deixou nada escrito, nós sabemos. Então, texto sobre Jesus, mas não de autoria de Jesus. E estudar texto de Allan Kardec é como mergulhar no oceano. Nos primeiros mergulhos a gente não tem profundidade. Falta-nos experiência, falta-nos maturidade. Então é necessário ter maturidade doutrinária para poder aprofundar nesses textos. Então, depois de muitos anos meditando, estudando, a gente conseguiu descobrir um pouquinho dessa profundidade. Encontramos aí uma construção de conhecimento, um desencadeamento de ideias. Não obstante, nós saibamos que dizer que Jesus construiu conhecimento ao falar é chover no molhado, né? É óbvio que um espírito puro, ao falar, sempre vai construir conhecimento. Não só ao falar, mas toda e qualquer ação de um espírito puro sempre vai ter um ensinamento. Um espírito puro nada faz e nada diz ao acaso. Então é essa construção de conhecimento, é esse desencadeamento de ideias que nós gostaríamos de compartilhar com vocês na noite de hoje. Jesus inicia o texto fazendo um convite, por isso que nós chamaríamos essa palestra de o sublime convite ou o divino convite. Jesus inicia o texto dizendo, vinde a mim. Mas quanto tempo tem esse convite? Talvez num movimento instintivo nós sejamos convidados a dizer que são 2000 anos, que foi quando Jesus esteve encarnado entre nós e disse essas palavras que Mateus registrou. Mas eu convidaria vocês a pensar de uma forma um pouco mais profunda. Será que são só 2000 anos? Eu vou usar uma metáfora para ajudar nós que estamos reunidos no Allan Kardec de Rio Preto hoje a pensar. Se nós colocarmos o planeta Terra numa metáfora e chamarmos a Terra de uma escola, nós vamos dizer que Jesus é o governador, é o diretor da escola. Portanto, há 2000 anos nós recebemos a visita do governador
espiritual do planeta, portanto, o diretor da escola. Se Jesus é o governador e nós somos os alunos, entre o diretor e os alunos, o que nós temos dentro de uma escola? Quem me ajuda? Isso, os encarnados agora, por favor. É sempre assim, eu já não me surpreendo mais. Entre os alunos e o diretor, o que nós temos? Isso. Por que eu costumo dizer que esse convite não tem apenas 2000 anos? Se Jesus é o diretor da escola e encarnou há 2000 anos para fazer o convite, eu não posso dizer que nenhum professor esteve encarnado entre nós? Nunca encarnou um professor aqui? Os espíritos superiores ou os bons espíritos da escala espírita nunca encarnaram entre nós para fazer o convite? Sim ou não? Será que espíritos superiores, aqueles que nós chamamos de os missionários de Jesus, nunca encarnaram para fazer o convite? Tudo bem, cada um do seu jeito. Porque o convite relativo, o convite dos espíritos superiores, ele é relativo à época e à civilização em que cada espírito encarnou. O próprio convite de Jesus, embora ele não seja relativo, ele é adaptado ao pensamento judaico daquela época. Mas, por exemplo, nós temos citações desse convite, ou desses convites, dos professores, dos espíritos mais maduros. Se você olhar nas obras de Allan Kardec, você vai ver citação dos profetas judaicos. Você vai ver citação, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec comentando a doutrina de Sócrates e Platão e dizendo que Sócrates viveu mais ou menos 500 anos antes de Jesus. Então veja, 500 anos antes da encarnação do diretor da escola, um dos professores, diga-se de passagem, um espírito extremamente maduro, um dos professores da escola Terra encarnou na Grécia para fazer o convite. Tudo bem, dentro do contexto da Grécia, daquela cultura, que se você comparar na forma, o convite grego e o convite judaico parecem não tem nada a ver. Por quê? Porque o pensamento grego e o pensamento judaico, na forma, são completamente diferentes, mas no fundo tem a mesma coisa. De qualquer forma, nós estamos sendo convidados a quê? A reforma íntima e o aprendizado do amor, ao respeito ao próximo. Diz Allan Kardec em vários pontos da codificação que os espíritos mais maduros sempre reencarnaram, em todas as épocas e em todas as civilizações. Portanto, os professores da escola Terra sempre estiveram aqui. Então eu posso dizer que esse convite tem só 2000 anos? Eu acredito que não. E talvez nós tenhamos sido convidados a trabalhar por Jesus hoje. Só que nós não fomos convidados diretamente nem pelo diretor da escola, nem pelos professores. Talvez nós tenhamos sido convidados por alunos iguais a nós. Talvez uma pessoa difícil do nosso convívio tenha nos convidado ao exercício da paciência, ao exercício do perdão. E aí eu perguntaria de forma reflexiva, se você quiser participar, fique à vontade, só vocês aqui tomam cuidado porque tem uma câmera aqui. Então, se você se manifestar, vai ficar registrado na internet para o mundo todo. Nós aceitamos o convite de Jesus? Quando uma pessoa de convívio difícil, difícil de lidar na nossa vida, nos convida ao exercício da paciência, ao exercício do perdão, nós aceitamos o convite? Olha que interessante. Não é convite nem de professor, nem de diretor. É convite de aluno, igualzinho a gente. É convite de aprendiz. E nós aceitamos? Diga-se de passagem, nós pelo menos entendemos que a gente foi convidado ao trabalho através dessa criatura? A gente nem entendeu que estava sendo convidado. Então veja, nós somos convidados ao trabalho o tempo todo e a gente nem entende. E se nós colocarmos esse convite em analogia com a parábola dos trabalhadores da última hora, registrado por Mateus no capítulo 20 do seu texto, e comentado brilhantemente no Evangelho segundo o Espiritismo pelos Espíritos, no capítulo 20, porque é um dos textos que Allan Kardec não comenta. Não sei se alguém teve a curiosidade de ver, mas no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec não faz comentários. Ele cita a parábola e entrega a parábola direto para os Espíritos. Ele não fez comentários dele. O que Jesus vai dizer ali? Que desde as primeiras horas de trabalho da vinha do Senhor, que é o planeta Terra, o administrador, que é a representação de Jesus, saiu a assalariar trabalhadores, saiu a contratar trabalhadores. Ou seja, desde as primeiras horas desse planeta, da formação do planeta, Jesus precisava de gente para trabalhar. Então não venha me dizer que esse convite tem só 2000 anos, esse planeta tem mais de 4 bilhões de anos. Jesus sempre precisou de ajuda.
Mas vamos falar sobre os convidados. Quem são os convidados, gente? Quem me ajuda? Dá para mudar a pergunta, fica um pouquinho mais fácil. Quem somos os convidados? Vamos aprofundar um pouquinho. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis primeiramente aflitos. Quando ele fala em aflitos, ele nos remete a alguns textos de Allan Kardec que vale a pena fazer um comentário mais profundo, mas ao mesmo tempo deixando lacunas no objetivo de estimular o estudo. Eu espero que vocês saiam daqui cheios de dúvidas e com vontade de pegar os livros para estudar. Um deles é o extraordinário capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que você e eu conhecemos como Bem-aventurados os aflitos. Eu sou um grande admirador dos textos de Allan Kardec. Mas eu tenho para mim que nesse capítulo o codificador se superou. A lógica dele na hora de construir esse capítulo foi extraordinária. Mas eu vou fazer uma consulta aqui. Se manifesta quem achar que deve. Porque, né, dentro de casa espírita tem que ter manifestação, né, gente? Não necessariamente mediúnica. Se eu pedir para alguém aqui que já leu esse capítulo, ou já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, resumir para mim, em poucas palavras, qual a essência do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, alguém se arriscaria? Por favor. Um de cada vez, senão eu não entendo. Vocês falam tudo ao mesmo tempo? Qual a essência desse capítulo? Qual o resumo dele? Qual o objetivo dele? Vai. Não é difícil. Vamos entender pelo título. Bem-aventurado significa o quê? Quem me ajuda? Feliz. Aflito é o quê? Quem sofre. Então vamos traduzir. Felizes os que sofrem. Por favor, levante a mão. Quem fica feliz quando está sofrendo? Eu vou fingir que eu acredito. Só tem um detalhe, você vai tomar passe depois. Então não mente para mim, porque depois você vai entrar todo serelepe na câmara de passe, os espíritos vão falar assim, mentiroso, não vai absorver nada. Não adianta mentir para o palestrante. Então, das duas, uma. Se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes os que sofrem, ninguém aqui fica feliz quando está sofrendo, nós temos duas opções. Ou Jesus errou, ou nós não entendemos o que esse homem quis dizer. Qual das duas? Qual das duas? Nós não entendemos o que ele quis dizer. Repito a pergunta. Qual o resumo, a essência ou o objetivo do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo? Por que Kardec escreveu aquele capítulo? Para a gente entender o que Jesus quis dizer. O objetivo do capítulo é você e eu, ao estudar o capítulo, entendermos por que Jesus sugere que, ao passarmos por uma fase difícil, por uma fase de sofrimento, por uma fase de provação, que é quando nós estamos sendo testados, ou até por uma fase de expiação, quando os nossos erros do passado estão sendo resgatados, nós tenhamos a sabedoria e a força moral para dizer, está tudo certo. Deus não esqueceu de mim. Agora, com isso a gente vai conseguindo entender por que o primeiro capítulo, por que o primeiro subtítulo do capítulo chama Justiça das Aflições. Porque todo o capítulo bem escrito tem no primeiro subtítulo o quê? O alicerce para você entender o resto do capítulo. É uma construção, é tijolo a tijolo. É como se fosse o alicerce mesmo. Por que Justiça das Aflições é o primeiro subtítulo? Porque o primeiro passo para você se enxergar bem-aventurado ao sofrer é entender que o nosso sofrimento é justo. Primeiro passo. Agora você entendeu por que esse subtítulo é o primeiro. Gente, na hora de construir um capítulo, Kardec é de uma lógica indiscutível. Vocês conhecem o Cosme Massi? Já passou por aqui, se não estiver enganado, né? O Cosme é doutor em lógica e filosofia da ciência. Ele leu toda a obra de Allan Kardec, já faz 40 anos que ele estuda. Ele não achou um erro de lógica em toda a obra de Allan Kardec. Nós não sabemos com quem nós estamos lidando, viu? Esse homem é um gênio. E tem gente que tem a coragem de dizer que ele está ultrapassado. Nós não temos noção do que nós temos em mão quando a gente pega um livro de Allan Kardec. Mas o termo aflito citado por Jesus em Mateus 11, 28 nos remete a outro texto de Allan Kardec. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, tem um texto que vale a pena a gente estudar. Aliás, vale a pena estudar o livro todo, porque não ouvi falar de um livro tão extraordinário
para você entender justiça divina, que é o subtítulo do livro. O céu e o inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Lá no Código Penal da Vida Futura, você vai perceber o pedagogo Allan Kardec. Na verdade, o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, que trocou de nome, né? Adotou um pseudônimo, na linguagem de hoje em dia, né? Adotou um nickname. Para quê? Para que quem gostava do pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail e lia os livros dele, não se sentisse obrigado a se tornar espírita. Então veja, ele não queria misturar as coisas. É sensacional. Mas na hora de construir o Código Penal, ele foi extremamente didático. Ele dividiu o código em 33 itens. O que significa isso? Extremamente mastigado, vamos dizer assim, para qualquer um entender. E no item 33, o que ele faz? Para facilitar mais ainda, um resumo dos 32 itens anteriores. É típico de pedagogo isso. Ele escreve assim: não obstante o grande número de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir em 3 itens. Ou seja, 32 itens eu vou resumir em 3 tópicos. Primeiro tópico, cabe muito bem no que Jesus disse. Lembra? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. O que Allan Kardec escreve? O sofrimento é inerente à imperfeição. O que ele está dizendo para qualquer um entender? Todo espírito imperfeito sofre. E o termo imperfeito já nos remete a outro texto de Allan Kardec, que se você é dirigente de casa espírita, dirigente de qualquer reunião de estudo, reunião mediúnica, palestrante, você tem que conhecer. Chama A Escala Espírita. Livro dos Espíritos, do item 100 para frente. Não é pergunta, é um texto imenso, profundo. Só que nós temos que estudar. Para quê? Para a gente finalmente poder entender que cada um de nós aqui, encarnado ou desencarnado, só oferece o que tem. Ninguém aqui, só porque desencarnou, vira santo, sábio, espírito de luz. E tem espírito no plano espiritual que sabe menos do que nós. Só que por vaidade, o que você perguntar, ele vai responder, mesmo que ele não saiba. Kardec chamou eles de pseudo-sábio. Ele não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com a vaidade dele. Então, se você perguntar de medicina, ele responde. Ele é médico? Não, mas na cabeça dele, o que tem? Se você perguntar de filosofia, ele sabe. Ele é Sócrates? Não, mas o que tem? Na cabeça dele, ele pode. Você quer ganhar uma grana boa? Faz um negócio bom. Compra ele pelo que ele vale e vende pelo que ele acha que vale. Porque na cabeça dele, ele é o cara, velho. Pseudo sábio. E o que Allan Kardec fez ali? Segundo os critérios dos espíritos superiores, ele dividiu todos os espíritos do universo em 3 ordens. A ordem mais baixa, não no sentido pejorativo, ou seja, os espíritos mais imaturos, ele chamou de espíritos imperfeitos. Lembra? Todo espírito imperfeito sofre. Por que a gente sofre então? Porque ainda é imperfeito. Se alguém aqui ainda estiver bravo comigo, porque às vezes a gente fala de espírito imperfeito, Chico, o povo fica assim, com quem que esse rapaz acha que está falando? Então vamos lá, para não restar dúvida. A segunda ordem são chamados bons espíritos. Diz Allan Kardec que os bons espíritos nunca sentem raiva, medo, ódio, culpa, inveja e nenhum sentimento menos digno. Por favor, levante a mão quem acha que é bom espírito. Pois é. Então não adianta fazer cara feia para mim. Porque faz, viu? Às vezes você olha e fala, rapaz, ele está me chamando de imperfeito. Vou falar de novo. Os bons espíritos, aqueles que estão para cima dos imperfeitos, nunca sentem raiva, inveja, mágoa, culpa, ódio ou qualquer sentimento menos digno. Então, se nessa encarnação você teve 1 segundo de raiva, eu apostaria que todos nós tivemos bem mais do que 1 segundo. Talvez você tenha tido hoje, porque teve jogo. E aquele time demorou 90 e tantos minutos para fazer um gol. E talvez você tenha tido raiva do Neymar, inclusive. Porque ele caiu 200 vezes em 2 jogos. Você sentiu raiva nesses 2 jogos? Então você me desculpa, mas você é imperfeito. Não vem com graça, não. Pronto, está aprovado. Ninguém precisa discutir mais. Está claro isso? Beleza. Mas Jesus não convidou apenas os aflitos. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e
sobrecarregados ou cansados. Eu vou pelos sobrecarregados porque é uma tradução mais tradicional. Será que nós estamos sobrecarregados? Quem me ajuda? Vocês de cidade grande até mais do que nós. O que está fazendo de nós espíritos sobrecarregados, gente? Talvez você esteja pensando assim, é a globalização. É a velocidade de transmissão de informações. E não deixa de ter um fundo de verdade, porque tudo hoje é muito rápido. Eu gosto de trabalhar com um exemplo. Há 13 anos atrás, 2005, Papa João Paulo II desencarnou. Alguém lembra disso, gente? Salvo engano, foi 2 de abril. Fácil de guardar, né? Aniversário de Chico Xavier. Não pensa que eu tenho essa memória toda, né, gente? É só associar, viu? Por que isso foi marcante? Porque mais ou menos 3, 4 horas depois da desencarnação dele, 70% do planeta sabia que o Papa tinha desencarnado. Por quê? Televisão, internet. Se fosse, não vou nem chutar muito alto, 30 anos antes, quanto tempo demoraria? Tudo é muito rápido hoje, né? O problema é, será que o mundo acelerou e a nossa sobrecarga é culpa do ritmo do mundo? Ou a culpa ou a responsabilidade é da nossa incapacidade de falar, chega, eu estou no meu limite, não dá mais? A culpa do mundo ou é nossa? Senão nós vamos continuar nesse mesmo movimento de botar a culpa em todo mundo e nunca admitir a nossa responsabilidade. Vamos trabalhar com isso. Mais alguém aqui, além de mim, pega mais compromisso do que dá conta? Levante a mão, por favor. Cuidado aqui com a câmera. Mais alguém aqui faz isso? Depois, na hora que você olha a agenda, fala, Jesus amado, não vai dar. Todo mundo aqui sabe falar não? Ou a gente fica assim, mas se eu falar não, eu vou ficar mal com a fulana ou com o fulano. Vai queimar meu filme. Ó a vaidade, né? Você quer estar bem com todo mundo. Vamos pegar um exemplo assim, básico. Não é básico não, é o top de linha. Você viu em algum ponto do Evangelho Jesus querer ficar bem com todo mundo? Pode falar. Viu? E ele é o amor sublime. E mesmo assim, ele ficou bem com todo mundo ou ele fez o certo? Fez o certo. Ou seja, se você for honesto, os desonestos vão gostar de você? Pode falar. Vão ou não? E aí, você vai ser desonesto só para desgostar de você? Mas nós estamos correndo esse risco ou não? No mundo de hoje, em que a gente quer ficar bem com todo mundo. E as pessoas querem que a gente faça o que elas querem, não o certo. Pensa nisso. A sobrecarga é culpa do mundo? Pensa nisso. Alguém aqui conhece o trabalho de um médico de São Paulo? Inclusive ele passou por Rio Preto há uns 2 ou 3 anos atrás. Sérgio Felipe de Oliveira. Alguém conhece o trabalho dele? Estudioso da glândula pineal, da mediunidade, à luz das obras de André Luiz, de Kardec, da medicina também. Alguém conhece, assim, palestra, alguma coisa? Bom, antes de contar essa história, deixa eu ver se alguém aqui precisa ouvir isso. Se vocês falarem que não, eu já nem conto a história e já desvio o assunto. Tem algum ansioso aqui? Conta a história ou não conta a história? Os encarnados agora. Conta a história ou não conta a história? Os desencarnados estão dizendo que não. Encarnado, sim ou não? Tá. Tem um estudo dele no YouTube que eu aconselho você a dar uma olhada. Chama Ansiedade e Espiritualidade. O que ele vai dizer ali? Que a maior parte dos casos de ansiedade é o adoecimento da nossa humildade. É um tranco na gente, não é? Por que a gente é ansioso? Porque a gente quer fazer a função de Deus. Por que o mundo é assim? Ninguém pediu minha opinião. Por que o fulano é assim e não do jeito que eu quero que ele seja? Tem mais alguém se identificando com isso além de mim? Pode falar. Só não balança muito a cabeça, a câmera pega. Depois vai para a internet, o mundo inteiro descobre que você é tão orgulhoso quanto eu. Serve para mais alguém aqui, gente? Pode falar. As pessoas descobrem que a gente faz estudo na internet, faz palestra, faz estudo na Rede Amigo Espírita, e chama a gente, pede ajuda. André, uma senhora me chamou outro dia.
André, estou desesperado, me ajuda. Eu falei, Facebook Messenger. Eu falei, olha, deixa eu ver o que eu posso fazer para te ajudar. Meu filho está saindo de casa. Eu falei, não, realmente, não é um motivo justo. Para uma mãe, um filho saindo de casa deve ser uma aflição. Eu falei, deixa eu ver o que eu posso te ajudar. Quantos anos ele tem, minha filha? 50. Eu pensei assim, ela está me zoando, não é possível. Ela está de sacanagem comigo. Ela deve estar tirando uma onda com a minha cara. Falei assim, qual que é a tua aflição? Por que você está tão desesperada? André, será que ele está comendo? Eu falei assim, minha filha, se ele tiver com fome, nem que for um raio de um pedaço de queijo no meio do pão, ele põe. André, será que ele está com... Será que ele está se agasalhando? Eu falei, olha, é novembro, está um calor infernal, é impossível. Mas se ele tiver com frio, ele se vira. Por que eu gosto desse caso? Não só para a gente descontrair. Eu vou brincar com as mães e com os pais, mas principalmente com as mães. Mas pelo amor de Deus, é brincadeira, viu, gente? Porque tem gente que leva tudo ao pé da letra e depois chega lá, o carro está arriscado. Espírita, assim, tem um coração que não cabe no peito, né? Você mãe, você pai, quando diz assim, eu crio meu filho para o mundo, não para mim. Você acredita? Ou só fala? Você já parou para pensar que o teu filho em determinado momento vai ter raio de ação próprio e vai sair do teu? E se você não aprender a lidar com isso desde já, você vai se entupir de remédio. Ou não parou para pensar ainda? Vai esperar acontecer para depois entrar em parafuso? Vai acontecer, viu? E é assim que tem que ser. A gente não para pensar. Me ajuda agora, gente. Nós somos espíritos imperfeitos. O raio de ação de um espírito imperfeito é grande ou pequeno? O raio de ação de um espírito puro é planetário. Jesus é governador do planeta. O raio de ação dele tem que abraçar o planeta inteiro, concorda? Sim ou não? Ele governa o planeta. Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui. Mas e o raio de ação de um espírito imperfeito como eu e você? É grande ou pequeno? Vamos fazer por analogia a parábola dos talentos. Diz Jesus que cada servo recebeu um número X de talento de acordo com a própria capacidade. Nós somos imperfeitos. Nossa capacidade é grande ou pequena? Um de cada vez, senão eu não entendo. Grande ou pequena? Tá. Nosso raio de ação é grande ou pequeno? Ok. Qual que é o nosso problema? Não sei se o de vocês, o meu é assim. Quantas vezes a gente percebe que o nosso raio de ação é pequeno e quer agir fora dele? Vou colocar na prática. Alguém aqui cuida da vida dos outros? Não precisa fofocar. Eu acho que fofoca em cidade grande é mais difícil. Só se for fofoca virtual. WhatsApp e Facebook funciona. Mas fora isso, alguém aqui cuida da vida? Mais ou menos assim, o fulano não está fazendo o serviço dele. Opa, também não fiz o meu. Fiquei cuidando dele e não fiz o meu. Alguém aqui se sentiu assim, levemente agredido, até a nível espiritual? A gente aborda de uma forma bem humorada, gente, mas quantas vezes nós estamos agindo fora do nosso raio de ação? Só tem um segredo e um problema, vamos dizer assim. Se eu quiser fazer o meu raio de ação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir fora dele ou eu tenho que dar conta do que tem dentro? Usa um pouquinho de lógica agora. Quando eu der conta de tudo que tem dentro dele, ele se amplia naturalmente. É da lei do progresso. A quem muito foi dado, ele vai se ampliar. Então o que eu tenho que fazer? Agir fora ou dar conta do que tem dentro? Então eu tenho que dar conta da minha vida, das minhas situações reencarnatórias para que eu possa amadurecer. Não cuidar do mundo. E quantas vezes a gente está preocupado com o mundo, e se a gente for preocupado com o mundo, com o tanto de informação que nós temos hoje, e o tanto de coisa que está acontecendo no mundo, você vai ter saúde psíquica? Vai? Vai não. Para fechar o raciocínio, concordam com o Sérgio Felipe? A nossa humildade está doente? Está. Nós estamos cuidando de coisa demais, gente, e nós não vamos dar conta. Isso já começou a acontecer. E se nós buscarmos números, estatísticas, a gente vai perceber que o consumo de ansiolítico e de antidepressivo está explodindo. Está cada vez mais alto e não está resolvendo o nosso problema.
E talvez nós espíritas estejamos colocando a culpa disso em pressão espiritual. E tomando cada vez mais passe. E evidentemente não vai resolver nada. A gente vai querer cuidar de cada vez mais coisas, e vai ampliando, e quando a gente perceber, a gente vai estar cada vez mais perturbado. Mas percebam, eu não saí do primeiro versículo que eu me propus a comentar. Vocês estão com pressa? Fala para segurar a pipoca lá, viu? Então vamos lá. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos... Por que esse homem prometeu alívio, mas não prometeu cura? Quem me ajuda? Vocês estão vendo como que o evangelho tem profundidade? A gente acha que entendeu? Não entendemos nada. Há 2000 anos atrás, Jesus encarnou entre nós e fez os chamados milagres. Nós, espíritas, não acreditamos em milagres, nós acreditamos em fenômenos. Entre esses milagres ou fenômenos, teve cura? Jesus curou? Sim ou não? Curou o quê? É aí que está o segredo para você entender. Espíritos ou corpos? Só corpos. Pode começar a ficar bravo comigo, pode começar a mandar vibração de amor, pode começar a me xingar. Nem Jesus tem um poder para te curar como espírito imortal, porque ele mostra o caminho, mas não caminha por você, nem por mim. A cura é um movimento individual. Chama-se progresso. A gente amadurece espiritualmente, vai se libertando de imperfeições e vai se curando. Tanto que há 2000 anos atrás, alguém aqui ouviu falar que esse homem ficou doente? E ele não tinha as condições que nós temos. Você vê, ele vivia num deserto, não tinha água mineral, não tinha sandal 50. E não ficou doente. Por quê? Porque a vibração dele era tão sublime que mantinha o corpo saudável e sobrava energia. Bastava chegar perto, se tivesse merecimento. Lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos? Nem tocou nele, tocou na roupa. Ou seja, sofria as agressões de fora para dentro. E de dentro para fora, o que a vibração dele fazia? Compensava com sobra. E a nossa? Sofremos as agressões de fora para dentro. E de dentro para fora, o que nós faz? Acaba o serviço. A gente vive estressado, reclamando, nada está bom para a gente. Então nem Jesus pode nos curar como espíritos imortais. Mas o que eu preciso... Agora eu vou entrar no segundo versículo. O que eu preciso fazer para aceitar o convite? Lembra? Vinde a mim. Será que basta levantar o dedo e falar, Senhor, eu aceito o seu convite? Linguagem moderna. Hashtag partiu Palestina? Só? Ele mesmo vai dizer no Evangelho, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, entrará no reino dos céus. O que eu tenho que fazer? Fazer a vontade do Pai, mudar de conduta. O versículo 29 vai contar essa história para nós. Primeira mudança, Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo na Bíblia? Lá, naquela cultura, o jugo era uma peça de madeira, uma forquilha virada para baixo, colocada nas costas de um animal que ia puxar um arado. E parece que hoje o nome dessa peça é canga. Parece, não tenho certeza. Se alguém tiver aí, puder confirmar ou até corrigir, fique à vontade. É isso? Ok. Qual o objetivo do jugo? Dominar o animal. Então presta atenção na ideia, vê se dá para captar. O jugo nos remete ao conceito de domínio. Por que Jesus encerra a passagem dizendo assim, meu jugo é suave? Quem me ajuda? Vou ficar parado aqui não, cameraman, você me segue aí. Por que ele encerra a passagem dizendo meu jugo é suave? Porque um espírito puro não domina, ele ensina o caminho mais liberta. Respeita o livre-arbítrio. Alguém leu o livro há 2000 anos de Emmanuel? Levante a mão, por favor. Agora pode levantar, mostra para todo mundo que você leu, vai. Lembra do diálogo de Jesus com Públio Lentulus, que é a encarnação de Emmanuel? O que Jesus diz para ele? Está no teu querer, ó, livre-arbítrio. Seguir-me agora ou daqui a milênios. Ou seja, Jesus ensinou o caminho, mas catou ele pela orelha e falou, você vem comigo agora? Não.
Ensinou o caminho e libertou. Que é característica dos espíritos superiores. Diz Allan Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que todo constrangimento é característica de espírito imperfeito. Que os bons espíritos aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, afastam-se. Lembra disso? Pois é. Então, primeira coisa, liberte-se. Do que ou de quem? De nós mesmos. Das nossas imperfeições. Daquilo que está nos prendendo à dor. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. O que está nos prendendo à dor? Todas as imperfeições que derivam de orgulho e egoísmo. Simples, né? Agora a gente olha para dentro e vai buscando as imperfeições e de que forma isso está conectado ao orgulho e ao egoísmo. É um movimento de autoconhecimento. Aí Jesus diz assim: tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, manso e humilde de coração. E a doutrina espírita é um negócio tão abençoado que a gente não percebeu. Se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai perceber que que Kardec comentou as duas características. Por quê? Porque são duas bem-aventuranças. Jesus não saiu citando a torta e a direita. Manso e humilde são duas bem-aventuranças. Lembra comigo? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A outra, bem-aventurados os pobres de espírito, que Kardec explica que são os humildes, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha a joia rara que nós temos na mão e não percebemos. Bem rapidamente, nós somos mansos? Usando outra linguagem, nós somos pacíficos? Nós temos paciência? Vai, pronto. Nós é bom de paciência? Você quer saber se a tua paciência é boa ou não? E aqui em Rio Preto, vocês têm um teste bom para isso. Chama trânsito. Avenida. 5 horas da tarde, no horário de verão, que é 42 graus. Teu carro com o ar-condicionado quebrado. Você aperta o botão, não liga. Do teu lado direito para um carro ouvindo Maiara e Maraíza. Do teu lado esquerdo para um carro ouvindo o MC Catra. Você mantém a calma? Se você mantém, você olha para você e fala: minha paciência está no nível. Eu amadureci a paciência. Festa de fim de semana. Apareceu a sogra e a cunhada, sem convidar. Você mantém a calma? Beleza. Tua paciência está amadurecendo. Do contrário, ou então você vem falar assim para mim: ah, André, eu me sinto tão bem dentro da casa espírita, eu vou virar para você e falar assim: ah, vá! Se você conseguir perder a paciência aqui dentro, quem vai perder sou eu também. Nessas horas eu até esqueço que eu sou espírita. Meu filho, aqui dentro, com a proteção espiritual que a gente tem aqui, qualquer um tem paz. Aqui não é desafio, o desafio é lá. Deu para entender essa ideia, gente? Eu abordo brincando, mas a ideia é: aqui dentro ninguém é desafiado. O desafio é lá no trânsito, é no teu trabalho, no ambiente onde nós somos desafiados. Deu para entender essa ideia? Deu ou não? Encarnados, por favor, deu ou não? Beleza. E humildes? Somos? Dizem os Espíritos lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo assim: a humildade é uma virtude bem esquecida dentre vós. E na verdade, por que eles disseram isso? A gente nem sabe o que é humildade. A gente confunde humildade com autoestima baixa. A gente está tão acostumado a ficar contando papo. Todo mundo sabe o que é isso, gente? Linguagem de cidade pequena. Todo mundo sabe o que é isso ou tem que explicar? A gente está tão acostumado a ficar contando o que a gente fala, né? Eu sei, eu faço, eu tenho, eu sou o cara, eu. E quem não faz isso para nós não é humilde, ele tem autoestima baixa. O Chico Xavier passou por algumas situações dessa. O cara chegava, né? Estava frente a frente com o Chico Xavier, aquela psicosfera que apaziguava até terrorista, até homem-bomba. A pessoa sentava ali, se sentia à vontade, começava: Chico, eu tenho, eu sei, eu faço, eu leio, eu. E o Chico, naquela paciência dele, falava assim: ô, meu filho, que bom, continua lendo, continua estudando, continua fazendo. Jesus vai precisar de você. Por quê? Porque quem ama não bate de frente, estimula. E se fosse nós?
Imagina uma criatura dessa fazendo isso do teu lado. Eu sei, eu faço, eu tenho. Você vai perdendo a paciência e fala o quê? Eu também sei. Eu também faço. Eu também tenho. Você já viu o diálogo entre dois orgulhosos? Já ou não? Não viu porque não existe, não é diálogo, são dois monólogos. Eu sei, eu também sei. Eu faço, eu também faço. A hora que não dá mais, eles voam na garganta um do outro. Não tem mais o que discutir. Mas vamos fechando o raciocínio. E se a gente fizer isso? Se eu tomar sobre mim o jugo de Jesus, portanto eu me libertei, e me tornei mais manso e mais humilde, a minha vida muda? Sim ou não? Pensa bem. Me libertei, portanto, descobri algumas imperfeições, lembre-se. Segundo Allan Kardec, o verdadeiro espírita não é o que virou santo, é o que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, se você está se esforçando, você está no lugar certo. Se você já é um espírito de luz, seu lugar não é aqui não. Tudo que eu estou falando aqui, você já sabe, já faz e daqui a pouco você vai voltar para o céu. Não sei nem que você está perdendo tempo na minha palestra. Mas se você está se esforçando, obrigado pela consideração. Então, se eu estou me esforçando para vencer as minhas más inclinações, portanto, eu estou me libertando de mim mesmo, me tornando mais manso, mais humilde, a minha vida vai mudar? Mais cedo ou mais tarde eu vou perceber que o meu esforço valeu a pena? Sim ou não? Lembremos-nos de uma frase que é atribuída a Albert Einstein, quando ele dizia assim: não há prova maior de insanidade do que fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ou seja, se eu mudei o plantio, a colheita muda. É isso? Então vamos lá. Mudei o plantio. Me libertei. Estou plantando de forma mais de acordo com a lei de Deus. Mais humilde, mais manso. Minha vida muda. É isso? Qual vai ser a colheita? O próprio Cristo disse: achareis descanso para as vossas almas. Para encerrar, o que é descanso para as almas? Pode falar. Aposentadoria? Sim ou não? Aposentadoria talvez seja descanso para o corpo. Talvez. Por que talvez? Você conhece algum aposentado que está depressivo? Pessoas extremamente ativas. Levantou, tomou café? Trabalho. Almoçou? Trabalho. Aí ele aposenta. Levantou, tomou café. O que tem para fazer? Nada. Almoçou. O que tem para fazer? Nada. Isso é uma maravilha. Uma semana, 2. Depois cansa. Gente ativa não consegue. Te garanto. Então não é aposentadoria? Garanto que não. O que é descanso para as almas, gente? Vida mansa. Será que um espírito imperfeito, vivendo num mundo de expiação e provas, pode esperar vida mansa? Lembre-se do livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta, os Espíritos dizem assim: é pelas vicissitudes da vida que os Espíritos se instruem. O que é vicissitude? Dificuldade. Então eu posso esperar uma vida sem dificuldade? Não, é a dificuldade que me faz amadurecer. Posso esperar uma vida sem dificuldade? Não. O que é descanso para as almas, então? Difícil de entender, né? Descanso para as almas é uma mudança de paradigma tão profunda que a gente não entendeu nada. Eu vou ajudar vocês a entender com uma pergunta. 2000 anos atrás, Jesus veio aqui. Pregou a mensagem mais sublime que esse planeta tem notícia. E nós gostamos tanto da mensagem que o que nós fizemos com ele? Pregamos numa cruz. Olha como é que nós gostamos da mensagem, né? Me ajuda agora de forma bem simples. Sim ou não? Ele nos perdoou? Sim ou não? Sim ou não? Garanto que não. Um espírito desse nível se ofende? Quem ama se ofende? Se ele não se ofendeu, ele tem alguma coisa para perdoar? Tem alguma coisa para perdoar? Isso é uma alma que descansa. É uma alma tão mansa e tão humilde que você pode bater à vontade. Ele ama tanto que ele não se ofende. É o único ser que você ouviu falar e depois de horas apanhando, sem dormir, sem comer,
todo machucado, pregado numa cruz, ainda consegue dizer, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão pregando numa cruz o amor encarnado, o espírito mais evoluído que esse planeta tem notícia. Se na hora de pegar a pipoca, alguém pisar na tua unha encravada fraterna, você vai dizer, Pai, perdoa, ele não sabe andar? Ou vai dizer, Pai, perdoa esse desgraçado, que não olhou para baixo? Olha a diferença de nível evolutivo, né? Vai? Você vai conseguir? Vai não, né? Pois é. Olha lá, tem gente que fala que não ainda. Admite. Bom, pelo menos falou a verdade, né? Vamos valorizar o lado bom. Então veja, será que eu posso esperar o mundo parar de me agredir? Ou eu vou ter que me adaptar para eu não me sentir agredido? Por quê? Eu vou ter que ser mais manso e mais... Deu para entender a ideia? Talvez você esteja pensando assim, mas André, é difícil demais. Sim, o maratonista, quando ele dá a largada, ele olha para frente e o que ele pensa? Tem 42 quilômetros para correr. Você já pensou se ele cruzar os braços e falar, não vou, está longe? Ele corre. De repente ele olha e fala, só tem 30. De repente ele olha e fala, só tem 20. Só tem 10. Opa, cheguei. O nosso problema é esse. A gente fala assim, está longe, a gente cruza os braços e fica reclamando. É aí que está o problema do espírito imperfeito. E nós espíritas, nós não temos esse... Aliás, ninguém tem, mas nós espíritas menos ainda. A doutrina espírita, além de tudo, clareou o caminho dessa maratona. Então não é a vida que vai parar de bater na gente. É a gente que vai ter que parar de se sentir ofendido. E alguém aqui, além de mim, é melindroso? Se dói com tudo? Pois é aí que está o problema. Então não é a vida que vai parar de bater. É a gente que vai ter que parar de se sentir ofendido com qualquer coisa. Mais manso, mais humilde. E dia virá em que a gente vai poder deitar na cama à noite, na hora de fazer a nossa prece, e agradecer a Deus e dizer, Pai, tentaram, mas ninguém conseguiu me tirar do sério. Eu estava sintonizado contigo e não com o mundo, como o Chico Xavier dizia, né? O cristão precisa estar uma oitava acima. É linguagem de música, né? Um tom acima. Enquanto o mundo está na doideira, na loucura, correndo atrás de dinheiro, o cristão precisa estar em paz. Uma oitava acima. Dia virá em que a gente vai poder pensar isso. Ninguém conseguiu me tirar do sério. Ninguém conseguiu me ofender, embora tenham tentado. Nesse dia a gente vai poder fazer igual Paulo de Tarso fez. E pensar assim, já não sou eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Obrigado. Boa noite.